Um prazer enorme estar aqui com vocês no nosso segundo painel Saúde. Como todos nós sabemos, a OMS, Organização Mundial da Saúde, decretou o fim da pandemia. Mas o que isso significa exatamente? Quais são os ensinamentos que nós tivemos ao longo desses anos? Vamos tentar responder a essas e muitas outras perguntas hoje, aqui comigo, Daniel Romagnolo, que vai fazer comentários e perguntas também. Também estamos com Daniel Greca, que é diretor do Hospital Sírio-Libanês, e com Rogério Almeida, que é vice-presidente de pesquisa e inovação do Laboratório Cristália. Prazer gigantesco estar com vocês aqui para falar de um assunto sobre o qual durante muitos anos nós tivemos que viver e também conversar sobre ele. Vamos começar lá do início mesmo. Daniel, aquele primeiro momento, o que você se lembra dele? Acho que muita incerteza, né, Cris? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, prazer poder colaborar. Muita incerteza, né? A gente sabia que ia botar à prova muito a nossa capacidade de entregar valor para o nosso paciente, mas num ambiente muito mais incerto do que a gente estava acostumado. Uma instituição que é pautada pela qualidade e segurança, uma instituição centenária como o Sírio-Libanês, poder entregar o mesmo valor sob a pressão que a gente teve, era o que mais nos incomodava e que tirava o nosso sono. Então, no primeiro momento, foi mais uma incerteza mesmo de o que iria acontecer, e ninguém tinha uma previsão muito acertada. E a gente, do nosso lado, nossa obrigação com a comunidade e com o nosso paciente, de estarmos prontos. Então, acho que é o primeiro sentimento que vem é de incerteza. Rogério, estar pronto numa velocidade absurda, porque não tinha tempo. Exato. Eu acho que, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Cris. Você disse tudo. O quanto a gente tinha prontidão para o atendimento, né? A linha de frente, os hospitais tinham uma demanda muito grande por anestésicos, pelos kits de intubação que eram necessários para o tratamento, e o Cristália prontamente trabalhou nos seus processos para que a gente pudesse se reinventar e atender toda essa demanda de maneira verticalizada e aumentando a nossa produção em 5 vezes para que a gente pudesse atender todas essas demandas e manter os hospitais abastecidos com a necessidade de medicamento que eles tinham naquele momento. Qual foi o legado que ficou disso tudo? O que vem na sua cabeça agora, depois que tudo passou? A OMS, como eu disse, decretou o fim da pandemia, todos nós sabemos disso. O que fica de legado, o que fica de aprendizado? Cris, acho que a primeira coisa é o quanto a pandemia valorizou uma crença nossa como instituição de investir em ciência e qualidade de segurança. Isso já era algo que está no nosso DNA, mas valorizou e só ratificou que os investimentos em qualidade de segurança e em ciência são investimentos corretos para continuar entregando a saúde que a gente entrega. Do ponto de vista operação, acho que nos trouxe uma lição de como olhar para a nossa operação com dados profundos, análises preditivas até, para que a gente possa sempre estar pronto de forma ágil para as possíveis demandas que possam acontecer. Então acho que teve um teste da nossa operação muito, muito pesado. Do ponto de vista negócio, nos fez investir ainda mais em negócios para ajudar na sustentabilidade do setor da saúde, conectando toda a cadeia de valor da saúde, construindo modelos assistenciais, onde eu possa cuidar desse paciente não só dentro do hospital, mas também fora dele, principalmente com investimentos em atenção primária, em prevenção, em promoção. Acho que esse também é um legado pensando em negócio, e isso hoje a gente faz este modelo para quase 200 mil pessoas, tanto para empregadores quanto para operadoras de saúde. Teve um outro aprendizado também muito interessante de cuidar das nossas pessoas. A gente já tinha um programa para cuidar dos nossos colaboradores, linha de frente ou não. Cuidar de quem cuida. Inclusive é o nome do programa. Opa! Cuidando de quem cuida. A gente teve... acho que a pandemia valorizou as pessoas, não só a linha de frente, fala-se muito da linha de frente, lógico, foi altamente estressante, fadigou-se mesmo, mas todo mundo que está envolvido no cuidado de alguma forma também ficou bastante fadigado, bastante cansado. E aí, cuidando de quem cuida, com o nome de programa, também foi colocado à prova e tinha essa preocupação. Como é que a gente cuida das nossas pessoas durante a pandemia? Se nossas pessoas não estivessem lá, como a gente ia prestar assistência? Ele teve que fazer isso com muito cuidado, inclusive não tivemos nenhuma morte dos nossos colaboradores durante toda a pandemia.
que nos trouxe bastante orgulho. E por fim, sem querer me alongar muito, tem o legado da tecnologia. A tecnologia é meio, é verdade, ela tem que estar envolvida numa estratégia maior, mas telesaúde, dados, produtos digitais, aplicativos, sírio-libanês no bolso para o nosso paciente poder acessar 24 horas por 7, tudo isso foi alavancado, né, e foi catalisado durante a pandemia, e acho que fica de legado para a gente também. Rogério, o principal legado, os principais que vem à sua mente depois disso tudo que a gente passou? Cris, é difícil falar em principal legado. São vários legados que foram deixados durante esse tempo todo que a gente teve de pandemia. E aí, pensando no processo, a verticalização que o Cristália tem hoje foi um dos grandes foi praticamente o que alavancou a nossa possibilidade de atender. Foi o fator crítico de sucesso para que a gente pudesse fazer esse atendimento. Vários países proibiram a exportação de materiais de insumos farmacêuticos ativos. Então, principalmente países da Europa, a própria China também dificultou a compra de insumos farmacêuticos. O Cristália hoje fabrica 60% dos próprios ativos internamente. Então, se nós não tivéssemos essa verticalização, a gente não teria conseguido ter esse atendimento todo, né? Então, mostra que essa independência é importante, não só para o Cristália, mas para o país como um todo. Então, a gente precisa entender essa independência na questão dos IFAs para que a gente possa avaliar possíveis rupturas de fornecimento em casos como esse. Um outro ponto importante também, inovar não só em produtos, mas também em modelos de negócio, em processos. A gente, sem fazer muita mudança na fábrica, a gente conseguiu aumentar em 5 vezes a nossa produção. Claro, a gente teve que se reinventar do ponto de vista logístico, se reinventar do ponto de vista regulatório. A Anvisa nos deu muito suporte, editando normas durante a pandemia, que flexibilizou a nossa possibilidade de aumento de produção. Então isso nos ajudou muito. É um outro legado que fica, o quanto a Anvisa conseguiu ser mais célere nos processos. A própria aprovação das vacinas, mesmo que emergencial, de uma maneira célere, ela trouxe para a gente um momento onde mostra que a Anvisa pode ser célere. Então, por que não carregar esse aprendizado regulatório que a gente teve também para outros processos de inovação que não necessariamente para atendimento da Covid, só de uma emergência de saúde nesse sentido. Então, são aprendizados e legados que a gente acabou ganhando experiência durante a pandemia e que a gente precisa manter isso agora e não deixar voltar ao status quo que a gente tinha antes da pandemia. É importante que a gente continue exercitando isso e fazendo com que isso aconteça e aumente a celeridade nos processos. Já que a gente está falando de processos, quero falar entrar mais nesse assunto processos com vocês, porque evidentemente que todo mundo teve que se reinventar, como o Rogério disse. E é óbvio, como o Daniel também disse, que processos internos e processos com os pacientes tiveram que ser repensados e numa velocidade absurda. Conta pra gente como aconteceu isso e como mexer em processos que vinham já de muitos e muitos anos, muitas e muitas décadas, e que tiveram que ser adequados assim, de um momento para o outro. Eu lembro que nesse período, logo no começo, a gente internalizou uma parte da telesaúde que a gente fazia com terceiros. E a gente se viu na necessidade de fazer isso dentro de casa, com os nossos processos, mudando bastante o fluxo, inclusive, do paciente. Para se atender isso de forma tempestiva, criou-se quase que uma sala de guerra para que você pudesse não só deliberar rapidamente. A gente chama de war room mesmo, né? Pelo menos em jornalismo, quando acontece algo assim. War room, vamos lá para a sala de guerra porque crise total tem que resolver. Exatamente, era um war room, exatamente. Isso tudo com um comitê de crise orientando. Então as deliberações aconteciam de forma mais rápida e as decisões também de forma mais rápida, dado que era quase 24/7, tanto a sala de guerra quanto o nosso comitê de crise. Então isso já era um formato de governança para você poder tomar decisão mais rápida e decisões melhores. Agora os processos em si,
gerou bastante desafio. De novo, uma instituição, ou saúde de forma geral, que é norteada pela qualidade e segurança, o risco que você corre de um processo mal desenhado, ou do treinamento não adequado para as pessoas na ponta, ele é muito grande. Então, a gente teve que envolver muitas pessoas, muitas mesmo, muita ajuda, ajudamos muito outros hospitais também, para poder treinar as pessoas com os novos fluxos, com os novos processos. Isso ficou também de aprendizado para a gente, né? Como é que a gente consegue fazer isso de forma mais rápida e sustentável? Exatamente, eu ia passar exatamente essa pergunta também para o Rogério. De que forma fazer isso com rapidez, com celeridade, porém com a segurança que é tão fundamental e necessária na área de vocês, na área da saúde? Olha, a gente não pode, em hipótese nenhuma, abrir mão de qualidade dos nossos medicamentos. A gente está trabalhando para fornecer medicamentos para os pacientes e a gente tem que garantir segurança e eficácia desses medicamentos. Então, todas as mudanças de processos, elas foram muito bem pensadas e avaliadas do ponto de vista industrial, do ponto de vista de garantia da qualidade, do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista regulatório, justamente para que a gente garantisse a mesma qualidade dos produtos nos processos anteriores e nos novos processos que a gente teve que estabelecer, né? E pensando do ponto de vista agora dos colaboradores, também foi um desafio nos nossos processos, porque a gente tinha que garantir distanciamento social para que eles pudessem executar os trabalhos, a gente tinha que garantir que eu tivesse uma condição que, se um colaborador fosse contaminado, eu minimizasse o máximo possível o contágio dentro do Cristália. Então a gente fez revezamentos para que as turmas não se encontrassem, a gente pegou todo o pessoal não essencial, deixou praticamente só o pessoal de fato que precisava estar na linha de frente dos equipamentos de produção ou de laboratório, e todo o pessoal não essencial a gente trabalhou remotamente para que a gente pudesse garantir e promover o distanciamento social, por exemplo, nos fretados, no refeitório. Se a gente tivesse lá 3.000 pessoas na planta, que é o que a gente tem hoje rodando no dia a dia lá, 2.500, 3.000 pessoas trabalhando ao mesmo tempo como a gente trabalhava antes, a gente nunca iria conseguir manter esse distanciamento social. Então a gente também teve que repensar os nossos processos, trabalho remoto, as aprovações, todas as reuniões. Então todas essas ferramentas tecnológicas vieram para nos auxiliar a trabalhar dessa forma e que veio, em certa forma, também para ficar no pós-pandemia, para a gente poder entender como a gente consegue otimizar processos. Então hoje a gente consegue fazer reuniões com pessoas nas diversas plantas de uma maneira muito mais ágil, coisa que a gente não conseguia antes da pandemia. Daniel Romagnolo, quero te inserir aqui nessa nossa conversa. Você sempre esteve muito próximo, muito perto desse mercado da saúde. Então vamos ouvir os seus comentários a respeito do que já conversamos até agora. Eu fico muito feliz, primeiro, boa noite a todos, a quem está acompanhando também. Eu fico muito feliz, a gente está mais uma vez aqui na Ítalo, no Teatro da Ítalo, né, que é uma universidade com 10.000 alunos conectados, 4.000 alunos no ambiente da saúde. Todo mundo vivenciando junto essa questão da pandemia, né? Que bom que acabou a pandemia oficialmente pela OMS, mas eu acho que a gente está fazendo justiça aqui hoje, de certa maneira, que é dando voz a players tão importantes, né, representando o segmento hospitalar, o Sírio-Libanês, na figura do diretor do Daniel, meu xará, também aqui o Laboratório Cristália, né, representando toda a indústria farmacêutica. Eu acho que são legados fundamentais que a gente passa a ter nesse momento, e eu estou aprendendo um pouquinho e vivenciando, tentando vivenciar na pele o que o time do Sírio-Libanês passou, né, o que é ser linha de frente no momento como a pandemia, toda aquela incerteza que se viveu naqueles dias, e o que teve que ser aprendido, o que foi se aprendendo, né? O avião que foi sendo reabastecido voando, quer dizer, muita incerteza, muita insegurança. Você está contando para a gente, Daniel, eu estou aqui rememorando tudo que foi acontecendo. E também, do ponto de vista do Cristália, quando o Rogério falava, eu fiquei assim,
poxa vida, a gente muito focado nas indústrias farmacêuticas que foram as grandes fornecedoras das vacinas, né? As vacinas dos brasileiros, a Pfizer, o AstraZeneca, a Janssen, né? O nosso São Paulo aqui com o Butantan, a Coronavac, mas as outras indústrias farmacêuticas têm um papel fundamental, e está aí o Laboratório Cristália, né, que conseguiu aumentar a sua produção para a gente efetivamente poder ter pacientes que precisavam de anestésicos, nos quais eles são líderes, e enfim, muito aprendizado. Então, eu estou aqui, antes de mais nada, feliz de estar em contato com esses players, e obviamente contigo, que conduz tão bem essa oportunidade. Acho que a gente vai ouvir mais gente que deixou mensagens para a gente, que não pôde estar presente aqui, mas eu te confesso que estou muito, muito feliz como brasileiro de poder ter equipamentos de tanta qualidade como o Hospital Sírio-Libanês e como o Laboratório Cristália. Antes da gente ouvir as outras pessoas, vamos continuar nosso papo aqui, que eu tenho muita pergunta para fazer para eles ainda. E Daniel, fica à vontade, se quiser fazer alguma pergunta também, por favor. Muito obrigado. Tá? Imagina, obrigada a você. O Daniel levantou essa questão que é muito importante, vou continuar com o Rogério, passar para o Rogério de volta. O kit intubação, por exemplo, muitos dos produtos usados no kit intubação, vocês produzem. Muito do que é usado, vocês produzem. Como vocês conseguiram dar conta daquela demanda absurda? São 30 produtos, vocês fazem 29, aproximadamente isso? E não sei se é produto exatamente que se fala, a palavra correta. Isso, produto. Isso. Como eu comentei, a verticalização do processo, o fato da gente produzir o nosso próprio insumo farmacêutico, nos ajuda bastante nessa questão logística. Então, a gente tinha matéria-prima para a produção do nosso IFA, a gente tinha nossos IFAs também produzidos para atender a nossa farmacêutica, e também tinha um estoque de produto acabado quando tudo isso começou lá em março de 2020. Mas em muitos momentos, desculpa te interromper, Rogério, mas eu imagino que em muitos momentos vocês devem ter recebido pedidos de hospitais que só tinham insumo para poucas horas, que acabaria dali a poucas horas. Sim. E essa verticalização garantiu que a gente conseguisse manter um nível de estoque para que a gente também inovasse no nosso modelo de negócio. A gente, naquela hora, poderia ter facilitado a vida. Veio um pedido de um hospital de 5.000 ampolas. Eu poderia ter fornecido 5.000 ampolas para ele pelo preço que ele queria me pagar e não me preocupar com outros hospitais. Mas o que a gente fez para que a gente pudesse garantir o atendimento? A gente olhou o nosso modelo de negócio, a nossa área comercial, ela tem uma proximidade muito grande com os hospitais. Então, o nosso time de vendas, eles visitam os hospitais, eles conhecem os nossos clientes. E aí, o que a gente fez? A gente entendeu a necessidade real de cada cliente. A gente sabia quantos leitos cada hospital tinha. E a gente sabia que 3.000 ampolas era a demanda de mais do que uma semana. Então a gente começou a olhar e falou, não, eu não vou mandar 3.000 ampolas para esse hospital. Ele não precisa disso para uma semana, mais tempo. Quanto ele precisa para uma semana? Ele precisa de 300 ampolas, então eu vou mandar 300 ampolas nesse momento para ele. O outro hospital eu vou mandar 50 ampolas. Nós fomos entendendo qual era a nossa logística, qual era a nossa entrega, a nossa disponibilização de produtos, e nós fomos tentando manter todo mundo abastecido durante todo o tempo, para que a gente pudesse ter uma distribuição democrática dos nossos estoques, a fim de atender a população, e não a fim de atender comercialmente só o nosso negócio. Se eu fosse pensar puramente no business, eu poderia simplesmente atender o primeiro pedido que chega, eu atendo, o segundo que chega, eu atendo, mas muitas vezes a gente recebeu ligações de hospitais dizendo, olha, eu tenho anestésico para mais 12 horas só. E aí eu não sei o que eu faço com os pacientes que estão entubados depois dessas 12 horas. Então isso era uma situação muito complicada para a gente. E aí a gente também, se solidarizando com toda essa situação, entendeu que a gente precisava também pensar de maneira diferente na cadeia logística e inovar essa cadeia. Então hoje a gente consegue atender os pedidos dos nossos clientes em 24 horas. Então quando eu tenho uma necessidade, a gente consegue em 24 horas colocar os produtos no hospital, no nosso cliente, para disponibilizar isso para uso. Daniel. Eu ia comentar, muito interessante ver, Rogério, essa
essa preocupação de olhar... É interessante, desculpa te interromper, mas é interessante isso, porque a gente tem os dois lados do balcão aqui, né? Então vamos ouvir o Daniel, por favor. Não, eu tô achando muito interessante ouvir o lado da indústria nessa consciência coletiva, dessa preocupação e responsabilidade estendida, não só com o paciente, ou para quem isso está vendendo, mas para a cadeia de valor da saúde como um todo, e como é que isso faz diferença para quem está recebendo o serviço lá na ponta. A gente está falando de legado, Cris, esse sem dúvida talvez seja um dos maiores legados da pandemia. O quanto a gente começa a perceber como cidadão, mas também como executivo, ou qualquer da cadeia, que a saúde ela acontece num formato coletivo entre vários players que formam a cadeia de valor, e que se não trabalhar isso de forma orquestrada e conjunta, a gente não maximiza a entrega do melhor serviço para o paciente. Então, parabéns. Muito interessante. E é muito... Fala, Daniel, por favor. Eu tô achando fantástico. E você falou muito bem, a gente tem dois lados do balcão aqui, quer dizer, a realidade do hospital, a realidade da indústria farmacêutica. Eu acho que a excelência do Sírio-Libanês, todo mundo conhece, né? O Sírio-Libanês é um dos hospitais de referência aqui no Brasil, e boa parte dos brasileiros que têm oportunidade vem se tratar no Sírio-Libanês. Não foi diferente na pandemia, obviamente. Você até comentava que teve uma rotina diferente, formaram-se filas que normalmente não existiam. Como é que foi isso, Daniel? Tiveram várias ondas, né, na pandemia. Uma das últimas foi uma onda que gerou menos internação e mais ida ao pronto-socorro. Como a população já estava assustada com os sintomas, ia-se muito ao pronto-socorro, mas não necessariamente gerava uma internação. Provavelmente a penúltima onda e a última onda foi mais nesse sentido. Mas isso reforçou o outro aprendizado da pandemia, a telesaúde. O quanto você, com seu celular, consegue acessar um médico do Sírio-Libanês, ali ele faz a consulta, prescreve também para você, e você evita uma ida ao pronto-socorro. E hoje o paciente está mais educado nesse sentido. A telemedicina ficou um pouquinho mais democratizado hoje. Vários players oferecem, evitando que você vá ao pronto-socorro. Então a fila que você está comentando foi geral no Brasil, principalmente no pronto-socorro, porque o paciente começou a ficar bastante preocupado quando tinha os primeiros sintomas. E hoje a gente sabe que muitos deles podem resolver pela telemedicina. Aliás, queria aproveitar com a tua presença aqui, saudar o amigo Paulo Nigro, né, que preside o Hospital Sírio-Libanês, e toda a equipe, né, toda essa diretoria, todo o conselho que você também faz parte, porque de fato é um hospital que não só conta com grandes profissionais gerindo, grandes profissionais operacionalizando um corpo médico incrível de excelência, mas também tem muita gente de coração ali, né? O próprio Dr. Gonçalo Vecina, que durante boa parte de sua história também cerrou fileira junto com vocês. Eu acho que, de fato, a gente tem ali um hospital que é feito por gente apaixonada, e eu tenho certeza que o Paulo Nigro representa muito bem todo esse time presidindo. Um grande abraço para ele, e também um grande abraço para todo o pessoal, o time gestor da Cristália, o senhor Ogari Pacheco, né, grande fundador dessa organização. Acho que cabe aqui a nossa homenagem, porque de fato são pessoas que nessa hora da pandemia fizeram toda a diferença, né? Organizações sem a verticalização do processo, que você também comentava, Rogério, como que o Cristália iria conseguir atender esses hospitais, esses clientes, por exemplo, quando toca o telefone e diz: olha, eu aqui no meu hospital tenho mais 12 horas de anestésico, como você colocou a situação real. Se o Cristália não está pronto, isso envolve muito investimento, muito compromisso na gestão da companhia. É muito mais fácil você manter estoque no mundo, em clientes, e não capital encaixado no processo produtivo, equipe, etc. E eu acho que no legado do senhor Ogari Pacheco, de todo esse corpo, o Cristália, muito antes da pandemia chegar, já estava preparado para ela. Então, parabéns a ambas as instituições aqui de público, porque é o que eu falei, como brasileiro, todo mundo sonha em poder cuidar da sua saúde no Hospital Sírio-Libanês, e nem todo mundo conhece. O Cristália é mais conhecido muitas vezes no colagenase, né, que é o dermo, a medicação, como que é a melhor forma de eu fazer a referência? A colagenase é uma pomada para tratamento de feridas. Perfeito. Então você usa ela para debridar a ferida e ajudar no tratamento de ferida. Muito obrigado. Que é super conhecida, né? Que é também referência do grande público de qualidade, mas a gente talvez tenha a oportunidade aqui de levar para as pessoas
o Cristália que muita gente não tem oportunidade de conhecer. Então, de público, muito obrigado a vocês pelas organizações e aos fundadores e aos gestores por todo esse trabalho tão bem feito. Obrigado. Obrigado. Vamos falar de tecnologia. Eu sou uma entusiasta da tecnologia, especialmente tecnologia voltada para saúde. O que a gente viu durante a pandemia foi um salto em relação a isso. Daniel já falou até dessa questão da telemedicina, como passou a ser algo mais natural, que antes as pessoas desconfiavam muito. Bom, não podia, né? E também desconfiavam muito. Apesar de aquela história, não podia, mas quem nunca mandou um WhatsApp pro médico antes da pandemia pedindo, eu tô com isso, o que o senhor me receita, né? Não deixa de ser uma telemedicina. Mas a importância, quero ouvir do Rogério e depois do Daniel, da tecnologia nisso tudo, seria impossível passarmos por isso sem a ajuda da tecnologia? Não, sem dúvida nenhuma. Sem tecnologia, para que a gente pudesse otimizar os processos, pensando no back-office das áreas que não necessariamente precisavam estar na linha de frente da produção, dos laboratórios, a gente não conseguiria fazer a entrega que a gente fez. Então, a tecnologia foi fundamental durante a pandemia. Fica aí um aprendizado de como utilizar essa tecnologia ao nosso favor agora no pós-pandemia. Estava até comentando, hoje, por mais que você tenha a disponibilidade das salas de reuniões, a gente acaba fazendo muito mais reuniões online, porque você sempre tem alguém de home office, ou sempre tem alguém em uma outra planta, então você acaba fazendo, às vezes, reunião online com pessoas que estão na mesma unidade que você, que anteriormente você acabava fazendo isso de maneira presencial. Então, isso tudo ajudou muito durante a pandemia para que a gente pudesse fazer aquele distanciamento social, garantir as entregas nesse sentido. Eu acho que aumenta até a colaboração, porque quando a gente começa a fazer essas reuniões online, a gente consegue incluir mais gente, não necessariamente pessoas que precisam estar ali presencialmente no mesmo lugar. Você consegue pegar pessoas que estejam em qualquer lugar do mundo, e isso faz toda a diferença. A gente viu a importância do colaborativo, da colaboração durante a pandemia. Esse exemplo que o Rogério deu dessa questão, eu não vou fechar um primeiro hospital que me pediu centenas ou milhares, né, fez uma encomenda gigantesca, eu não posso fechar tudo com eles, porque eu tenho centenas de outros que precisam daquilo também. Então isso é muito pensar no todo, no colaborativo, né, na questão de pensar nas pessoas. Então eu queria ouvir do Daniel também essa importância da tecnologia, do lado de vocês, do lado do hospital. Isso alavancou vários projetos, né? A gente tem projetos lindos quando a gente apoia outros hospitais, no interior do Nordeste, médicos que precisam tomar uma decisão, que estão na UTI, que faz uma interconsulta, na verdade, com um médico nosso aqui em São Paulo, para poder tomar uma melhor decisão lá no interior do Brasil. Também faz isso com médicos de família nas UBSs do Brasil, em algumas delas, onde eles precisam tomar uma decisão, precisa de um especialista, não só do médico de família, e os nossos especialistas aqui ajudam e entram também numa interconsulta, coisas que antes da telemedicina isso não seria possível. A telemedicina ela é só um veículo. Veja que eu dei 2 exemplos que ela está envolvida dentro de uma estratégia de cuidar. Caso contrário, você está simplesmente gerando um acesso, mas tem uma estratégia por trás. Então, ela nos ajudou bastante nesse sentido, democratizou um pouquinho mais a saúde e permitiu que a gente pudesse entregar mais saúde num país continental como o nosso. Ela também despertou interesse indo bem ao encontro que a gente falou antes, em criar produtos fora do hospital, onde eu possa cuidar desse paciente fora do hospital. Inclusive, ainda na pandemia, a gente testou uma cabine de saúde com alguns dispositivos médicos, onde eu podia acompanhar esse paciente à distância e com os dispositivos médicos acompanhar um pouquinho mais como é que está a saúde daquele paciente naquele momento. Isso, de certa forma, desafoga o hospital também? Lógico, porque nesse modelo especificamente, investe-se muito em atenção primária, justamente para você manter esse paciente fora do ambiente hospitalar e saudável. Isso tudo com coordenação do cuidado e com tecnologia acompanhando esse paciente, oferecendo para ele também a telesaúde 24/7. Então agora tem uma grande tendência acontecendo, e agora é uma onda atrás da outra, de você conseguir monitorar a crise em casa. A crise no seu cuidado, na sua linha de cuidado específica, e eu acompanhá-la, você na sua casa. Isso traz um outro patamar de experiência para o paciente. Me surgiu uma dúvida aqui, Cris, se é que você me permite. Lógico. Você falou de tecnologia
E eu queria te perguntar, você com uma passagem emblemática por veículos de comunicação, né, assumindo bancadas importantes do jornalismo brasileiro, como é que você vê o legado que a pandemia trouxe para as redações, para o jornalismo e também do ponto de vista de saúde, né? A imprensa passou a olhar para a saúde numa outra perspectiva. Como é que foi a tua experiência ao cobrir e ao perceber a movimentação dos teus colegas nesse ambiente de redação? Sem dúvida nenhuma, houve uma mudança significativa, e especificamente em relação a essas questões diretamente ligadas à saúde, houve uma mudança para melhor. É evidentemente que a pandemia foi uma coisa horrorosa, não há nada de bom para se dizer a respeito da pandemia, mas o legado que trouxe, até muito em função da educação em relação à saúde, educação sanitária. Eu me lembro que a gente falava muito isso no ar, no começo. O brasileiro, a gente sabe, brasileiro é um povo considerado super limpo, a gente toma 2, 3 banhos por dia, só que a gente não lavava as mãos. Isso é uma coisa que é impressionante. A gente começou a fazer levantamentos, dados são fundamentais nisso também, pesquisas. Os brasileiros não tinham o hábito de lavar as mãos com a frequência com que a gente deveria lavar, né? Tem gente que toma mais banho por dia do que lava a mão na pia. Isso era uma coisa, a gente fazia algo muito educativo mesmo, né? A gente colocava médicos ensinando. Num caso desse tem que lavar até aqui, até o cotovelo. Você fica... Canta uma música inteira enquanto você está lavando as mãos. Você tem que ficar pelo menos 20 segundos ou 1 minuto, né? No começo você falava 1 minuto, lavando as mãos. Lavar entre os dedos, lavar palma da mão, lavar em todos os lados. Eu me lembro que eu passei muito tempo sem usar anel, porque eu saía para trabalhar todos os dias. Eu era âncora de telejornal. Assim como várias empresas, a TV Globo também afastou apresentadores, âncoras que tinham mais de 60 anos. Então eu fiquei durante 5 meses apresentando o jornal que eu apresentava na Globo News, que era de 4 às 6 da tarde, e eu também apresentava o SP2 na TV Globo, na TV aberta. Eu saía de um jornal e ia correndo para o outro. Eu fiquei muito tempo sem usar anéis, sem usar... Olha, eu gosto, vocês estão vendo, né? Pulseiras, anéis. Fiquei muito tempo sem usar anéis, sem usar pulseiras, por causa de... para facilitar na hora de lavar as mãos. Me lembro uma vez que a minha mãe me ligou e falou: você não está usando mais anel, mais pulseira, nada? Eu só uso brinco, porque lavar a orelha não precisa ficar lavando toda hora. Mas em relação às mãos, houve um aprendizado disso, e também muito essa questão da colaboração. A gente começou a perceber uma preocupação com o outro, uma preocupação maior com o ser humano. Teve pânico, assim, as equipes, né, os repórteres, as equipes que iam cobrir nos hospitais, no Sírio, enfim. Você sentiu dos teus colegas que em algum momento o profissional que estava lá, que tinha o compromisso com a notícia, o lado humano talvez falava mais forte, e ele já ficava mais reticente, vou, não vou, me exponho, não me exponho. Como é que foi isso? Tem 2 questões aí que são importantes. Primeiro, eu posso falar em relação à TV Globo, que é onde eu trabalhava. A TV Globo teve uma preocupação gigantesca com todo mundo. Então, já de cara, afastaram os profissionais com mais de 60 anos, grupo de risco, afastaram as grávidas. A gente começou a fazer, para os profissionais que conseguiam fazer isso, né, um revezamento na redação. Então você só tinha metade da redação. Fora quem aparecia... Fora que ancorava, os apresentadores não, os apresentadores ficaram, só foram afastados os grupos de risco. Mas os repórteres, os editores, os produtores, eles trabalhavam uma semana sim, uma semana não. Para você ter menos gente nas redações e ter, evidentemente, um distanciamento maior entre as pessoas. Então, a própria emissora contratou infectologista, tinha um telefone que você podia ligar, um WhatsApp que você podia mandar mensagem a hora que fosse para tirar dúvidas. Porque no começo era aquela história, você não podia encostar em alguma maçaneta, né? É uma coisa louca. Eu comecei a me tentar colocar, assim, mudar meu mindset para, por exemplo, ou chamar o botão do elevador com o cotovelo ou com a minha mão esquerda, porque eu sou destra. E aí eu boto mais no rosto, né, a mão direita, lógico. Então, usando a mão esquerda para coisas que naturalmente eu usaria a direita, porque quando for a coisa automática, você usa a mão direita. E a outra questão, já vou passar para você, Daniel. E a outra questão é o seguinte:
O jornalista, ele é imbuído ele tem isso dentro dele, é uma coisa meio, eu costumo brincar, é um heroísmo junto com uma vontade absurda de servir a população. Tanto que isso não é brincadeira. Os próprios escritores, autores, quando eles vão colocar as profissões nos personagens criados por eles, é claro que eles estudam cada uma daquelas profissões para ver qual é a profissão que se encaixa no perfil do meu personagem. Não é à toa que o Super-Homem e o Homem-Aranha, na vida real, um é repórter, outro é repórter fotográfico. É verdade. É verdade. Porque a gente tem isso. Então a gente tem essa coisa de servir. A gente quer. Nós sabemos, e nós sabíamos ali que naquele momento a informação estava salvando vidas. É altruísmo, né? Eu fico arrepiada e com lágrimas nos olhos só de lembrar disso. Assim, eu sei que eu salvei vidas com a informação que eu passava para as pessoas. Que legal, parabéns. Ficando horas no ar. A gente tinha um programa na Globo News aos domingos que a gente ficava 6 horas direto no ar, que era exatamente para tirar dúvidas da população. Então, assim, a informação também salvou vidas. Em nome de toda a categoria, então, com você aqui presente, parabéns aos jornalistas do Brasil. Tem que parabenizar eles, muito mais que a gente. Mas também éramos profissionais de serviço essencial, sem dúvida. Todos que tiveram ali, né? A gente muito focado nos médicos, e os médicos, os enfermeiros, de fato, merecem um destaque imenso. Os hospitais, as indústrias farmacêuticas, mas o pessoal da comunicação deu show. Eu acho que, de fato, a nossa gratidão como brasileiros também a todo mundo que, de alguma certa forma, que você falou, salvou vida sim, Cris, não é falsa modéstia, não, é uma informação que chegou. Esse país é continental, né? Muitas vezes a emissora é o que vai chegar de informação lá no rincão, é o sinal que efetivamente chega, e lá não tem uma UBS, não tem um posto médico, e é essa informação que vai orientar, que vai às vezes acalentar para quem está tão incerto. Então, hoje vivemos dias melhores, né, de aprendizado, né, do pós-pandemia, mas parabéns, eu acho que tem um trabalho de muita gente aí, você representa muito bem essa categoria, os colegas da comunicação. Obrigada. Tem algo também que nos ensinaram aí, jornalismo, e parabéns e obrigado mesmo, a combater fake news, né? A gente percebeu uma responsabilidade muito maior em informar não só primeiro, mas informar correto. E acho que isso também saiu muito durante a pandemia, né? Em quem acreditar, quem está com a informação correta, uma responsabilidade no jornalismo em informar corretamente para salvar vidas. Agora, você tocou num ponto que eu também falo bastante, Cris, a educação sanitária como um ensinamento da pandemia. Eu até faço um paralelo com o que aconteceu na década de 90 com HIV, onde trouxe um legado muito importante por Daniel Greca, inclusive, que foi educado sexualmente na década de 90, do que fazer, como fazer, tabus foram quebrados, conversou sobre sexo nas escolas, nas famílias, e a gente vive isso até hoje. Eu ensino para minha filha o que eu aprendi, graças, mesmo que seja de forma horrorosa, como você falou, ao HIV na década de 90, e eu vejo a mesma coisa com a pandemia, o quanto a gente está mais educado sanitariamente como cidadão. Sem dúvida. Vamos falar de dados. Também outro assunto que eu gosto bastante, tá? Em Deus eu acredito, pro resto me dê dados. Dados tornaram tudo mais versátil. Sem os dados, nós também não conseguiríamos ter ido em frente com tudo que a gente passou, Rogério? Não, com certeza. Pensando principalmente na questão regulatória. Dados de segurança, dados de eficácia, os dados epidemiológicos, tudo isso trouxe um conhecimento tanto para as indústrias que desenvolveram as vacinas, para nós que conseguíamos entender quais eram os clientes e como a gente deveria atendê-los, para a própria Anvisa, que com esses dados conseguiu tomar decisões para aprovar as vacinas e emergencialmente liberar o uso delas. Então, sem esses dados, com certeza a gente não conseguiria ter tomado as decisões que a gente tomou e provavelmente a gente não tomaria as decisões mais assertivas que foram cruciais no combate à pandemia. Agora, Rogério, eu queria pegar esse parênteses que eu acho que é bem interessante. Você citou a Anvisa, e a Anvisa teve um papel preponderante na pandemia, também de forma simpática, por assim dizer, com a Organização Mundial da Saúde, tudo que acontecia mundialmente, internacionalmente, né, o que se tinha de informação, o que se tinha de estudo, de confirmação, de validação, não se tinha dados prévios de uma pandemia, estava acontecendo ali. E a Anvisa, ela foi ágil, né, ela foi rápida,
na aprovação, na validação das vacinas para que os brasileiros, assim como N outras populações no mundo, pudessem ser vacinadas, e isso efetivamente salvou vidas. Cabe aí, de repente, um legado também do ponto de vista da Anvisa, sendo capaz de ser ágil, de ser absolutamente diligente nesse momento, dela também usar dessa expertise, de se perceber capaz de aprovar com velocidade para os ritos normais de validação, de aprovação de novas moléculas, novos medicamentos, de inovação radical? Sem dúvida nenhuma, Daniel. Acho que a gente teve uma celeridade muito grande na aprovação das vacinas. A gente pesou muito, a Anvisa pesou muito a questão do risco-benefício. Né? Então eu tinha que avaliar o benefício da vacinação, que era aumentar a proteção, né? Aumentar a imunidade da população para garantir uma proteção, versus o risco que eu estava tendo, de fato, de óbito de pacientes que estavam ali desprotegidos nesse sentido. Pelo ineditismo daquela nova... Claro, claro. Então, olhando os dados que eu tinha de segurança das vacinas que foram sendo apresentados ao longo do tempo, normalmente, como é um processo regulatório, você primeiro adquire todos esses dados e depois apresenta ao órgão regulador. Durante a pandemia, a Anvisa criou um mecanismo de avaliação online. Então, ela ia avaliando os dados na medida que eles iam sendo em tempo real, obtidos. Em tempo real, exatamente. Então, ela foi olhando aquilo e ela tomava a decisão em cima do risco-benefício. Agora, a vacina está me mostrando um benefício maior do que o risco que eu estou correndo. Então vamos aprovar emergencialmente o uso dessas vacinas. E colocou novas portarias, novas RDCs, ela foi de fato célere e diligente. Né? Ela flexibilizou bastante. Quando a gente fala da questão dos IFAs, por exemplo, para eu fazer a mudança de um fabricante de IFA, eu tenho todo um processo regulatório que leva aí 1 ano e meio, 2 anos para que ele seja aprovado. Durante a pandemia, eu precisava buscar a IFA no fabricante que estava querendo me vender e não naquele que eu normalmente tenho isso dentro do registro. Então a Anvisa entendeu isso e sabia que ela não podia seguir no rito normal, então ela editou portarias e RDCs para que a gente pudesse fazer uma avaliação desses novos fornecedores de anestésicos de maneira mais célere e fazer a inclusão desses fabricantes de maneira segura em tempo recorde, para que a gente não tivesse ruptura na ponta. Né? O Cristália tinha os seus estoques de medicamentos por conta da verticalização, mas outros laboratórios farmacêuticos não tinham, porque praticamente compram aí todos os insumos farmacêuticos, eles não têm uma farmoquímica junto com eles. Então eles precisavam trocar fornecedores nesse momento. Então a Anvisa ela colocou RDCs para poder fazer essa flexibilização de inclusão de fabricantes para permitir que a gente tivesse a possibilidade de manter a fabricação de produtos que eram extremamente importantes, não só de anestésicos, mas de antibióticos, de analgésicos, de antitérmicos, que também foram produtos que eram necessários e que não estavam disponíveis. Então a Anvisa teve aí várias portarias e teve um processo muito célere nisso daí. Isso é um legado importante que tem que ficar para a gente entender como é que eu uso dados de mundo real. Né? Então, da pandemia foram usados dados de mundo real. Então, eu estava obtendo os dados da Europa para entender, o Daniel pode me ajudar um pouco nesse sentido, se a gente lembrar, basicamente eu tinha uma onda na Europa, passava um ou 2 meses, essa onda se replicava para cá. Então, a gente foi usando dados de mundo real do que acontecia na Europa, para entender e tentar fazer uma predição do que aconteceria. Uma análise preditiva. Europa, Estados Unidos e Brasil. Isso. Era mais ou menos assim. Para a gente poder usar esses dados de maneira preditiva e tentar se antecipar aqui no Brasil para tomar essas ações e decisões do que a gente poderia fazer. Então eu acho que a gente tem um legado aí de usos de dados de mundo real, que são extremamente importantes para a gente aumentar a celeridade na aprovação de medicamentos e disponibilizar tratamentos inéditos e aumentar acesso aos pacientes para esses tratamentos. Eu acho que por muito tempo a gente ficou muito seguidor de FDA, de EMA, que é a agência reguladora da Europa, mas a Anvisa tem competência para avaliar
inovações disruptivas. Sem dúvida. O que a gente precisa ter é só a celeridade que tem essas outras agências. E a Anvisa mostrou que ela tem competência para isso durante a pandemia. A gente só precisa manter isso agora, depois da pandemia. Cris, se você me permite, eu queria só aproveitar da presença dos dois colegas aqui para rapidamente a gente trazer alguns números que eventualmente quem está assistindo não conheça. Alguns números do Cristália, né, colaboradores, faturamento, aquilo que pudesse ser colocado para a gente entender o tamanho dessa organização e a mesma coisa, alguns números da tradição do Hospital Sírio-Libanês. Tá bom, obrigado. E fica à vontade que você ia fazer algum comentário em cima do que o Rogério estava falando. Obrigado, Cris. Então, deixa eu começar por dados, pode ser, Daniel? Por favor. A gente já tinha no começo da pandemia nosso comando, né? Sala de comando, nosso painel de controle feito. Então, isso ajudou demais a gente entender a nossa operação em real time, então, um raio-x do que estava acontecendo para ele poder tomar a melhor decisão na sala de guerra e no comitê de crise. E depois os investimentos em dados continuam. A gente lançou agora esse ano essa informação pública, o primeiro data lake privado de dados de saúde, com um grande parceiro global nosso. E também seremos pioneiros agora no algoritmo que estratifica risco populacional para pacientes fora do ambiente hospitalar. Então, se apaixonar por dados, Cris, e sem dados realmente a gente fica sem saber para onde seguir. Então os investimentos continuam, eles são fundamentais. O Sírio-Libanês é uma instituição centenária. Uma história muito bonita, 100 anos atrás, e a gente manteve uma tradição e um caráter filantrópico nesses 100 anos. Na verdade, temos 102 anos agora, vamos fazer em novembro. Isso dá um orgulho muito grande para a gente. E desde as fundadoras de trás... As senhoras, né? As senhoras, a gente tem esse vínculo até hoje. E as senhoras formam uma diretoria de senhoras e estão diretamente conectadas ao nosso negócio, obviamente, ao nosso modelo de governança. Isso dá um orgulho muito grande para a gente. E tudo que a gente tem no nosso DNA, em termos de acolhimento, que você comentou, de calor humano, a preocupação com a ciência, a qualidade de segurança, isso tudo se manteve ao longo do tempo, com o desafio, lógico, né, de mercado de oxigenar, ao mesmo tempo que você mantém aquilo que te trouxe até aqui. Então, isso gera bastante orgulho. Somos hoje quase 9 mil colaboradores. Dentro desses 100 anos, estamos operando em São Paulo, também em Brasília. Nos nossos novos negócios, a gente tem agora ambulatórios de atenção primária espalhados em outras cidades, além de São Paulo e Brasília. E digitalmente, agora a gente atende o território nacional. Então, agora não tem mais essa questão geográfica. Pode dizer até o mundo inteiro, né? Porque se tiver algum paciente de vocês em algum outro lugar do mundo que precise, vai falar com vocês via tecnologia que ajuda. Nós temos nosso Instituto de Ensino e Pesquisa. Falei o quanto a ciência nos norteia, e o compromisso nosso não só em seguir a ciência, mas produzir ciência, transformando conhecimento em cuidado. Ensino. Estamos iniciando agora a graduação de Ciências da Saúde, já tínhamos a pós-graduação, então a gente também aposta muito em ensino, dado que existe hoje uma crise de capital humano na saúde, tanto de quantidade, distribuição e qualidade, então é nosso papel também com o setor, informar os profissionais que vão construir e ajudar a transformar a saúde. Então, esse é um pouquinho do Sírio-Libanês. Muito legal. Legal. Bom, falar um pouco do Cristália, então. O Cristália tem 51 anos recém-feitos, fundado pelo Dr. Ogari Pacheco, Dr. João Estevanato, e sempre um passo à frente, eles eram muito visionários. Hoje nós temos aí todo o Grupo Cristália, mais ou menos 6 mil colaboradores. Temos plantas Rio de Janeiro, Minas, aqui em São Paulo, interior de São Paulo. Temos uma planta também em Buenos Aires. E daí a gente também busca a comercialização em toda a América Latina. Estamos presentes em 98% dos hospitais brasileiros com os nossos produtos. Acho que um ponto importante, quando a gente fala de inovação, um dado importante o Cristália tem mais de 220 depósitos de patentes, com 128 patentes concedidas em 15 países diferentes. Que incrível. Então, a gente tem aí várias histórias de inovação. Só por curiosidade, se vocês me permitirem, rapidamente, você falou da colagenase. A colagenase, quando a gente lançou a colagenase, nós comprávamos o IFA, importávamos o IFA. Só tinham 2 produtores de colagenase no mundo naquela época. E nós desenvolvemos um processo biotecnológico
da biodiversidade brasileira. Então a gente buscou o Clostridium que fabrica, que produz a colagenase, e para garantir que a gente não usasse matéria-prima para o crescimento do Clostridium de origem animal, para evitar o mal da vaca louca. Então o Clostridium se alimenta de colágeno para produzir a colagenase. Então a gente ensinou ele a ser vegano. A gente fez toda uma engenharia dentro desse Clostridium para que a gente usasse matéria-prima somente de origem vegetal. Então a gente eliminou totalmente o risco de doença de vaca louca no nosso processo de colagenase. Então você tem hoje uma matéria-prima 100% nacional, desenvolvida com a biodiversidade brasileira e 100% de origem vegetal, sem risco de vaca louca. Então a gente tem todo esse processo patenteado, mas a gente tem aí vários cases de inovação dentro do Cristália. A gente tem inovação nos nossos valores. Dr. Ogari Pacheco é atuante até hoje e ele participa muito, junto com a gente, do nosso comitê científico para poder avaliar todos os processos de inovação e todos os projetos que a gente tem aí ao longo dos anos para poder garantir acesso aos pacientes de produtos de ponta e tecnologias que vão permitir a gente entregar produtos de qualidade e para atendimento de doenças que hoje não tem tratamento. Para dar uma noção de quão robusto podemos falar de faturamento e de número de colaboradores? São números públicos? Né? Hoje a gente tem aí mais ou menos 6 mil colaboradores. 6 mil colaboradores. Isso, para todo o grupo Cristália. E o faturamento eu não tenho essa informação hoje para te passar. Perfeito. Mas é acima de 4 bi de informação pública colocada aqui, enfim. Aí sim, a gente deixa para os especialistas da área administrativa financeira. É um grande grupo, né? Sim, com certeza. Vamos jogar para frente, falar de futuro, já que o Rogério levantou essa bola aí da inovação, que é tão importante na área de vocês. Como é que vocês enxergam o que vocês veem para o futuro da área de saúde? A gente tem várias frentes aqui. Primeiro é você conseguir entregar o cuidado que reflita as condições e as preferências daquele paciente, daquela população, não só no ambiente hospitalar. Acho que esse é um ponto bastante complexo, que você vai falar de medicina personalizada, que você vai falar de personalização do cuidado, uma boa experiência para esse paciente. A gente espera também que a tecnologia consiga nos apoiar a entregar um cuidado na casa. A gente falou isso um pouquinho aqui, essa é uma tendência global muito forte, quanto a gente consegue apoiar esse paciente na residência e cuidar desse paciente na residência. A gente espera poder expandir, agora falando um pouquinho como sírio-libanês, as nossas especialidades, algumas especialidades-chave, inclusive expandindo um pouquinho além de São Paulo. E a gente também espera, pelo menos aí nos próximos anos, continuar investindo em cuidado digital e poder cuidar dessa população no formato remoto. Tem um desafio enorme de você conseguir realmente personalizar cuidado. O paciente nem sempre, na maioria das vezes, ele é hipossuficiente na jornada que ele percorre. Então também tem um papel nosso, uma expectativa nossa de participar na educação da população no que diz respeito à saúde, para que o paciente, junto com o seu time de saúde, consiga tomar a melhor decisão do que faz sentido para ele. Rogério. Pensando na questão dos fármacos, né? Pensando no futuro dos medicamentos, hoje você vê uma migração muito grande para os tratamentos biotecnológicos. Né? Então, quando a gente fala hoje de avaliação de doenças como câncer, tratamentos oncológicos, a gente está sempre migrando para produtos biotecnológicos, para vacinas de RNA. A própria pandemia trouxe aí um conhecimento grande em vacinas de RNA, que hoje estão sendo direcionadas para vacinas oncolíticas, para tratamento de câncer. Então hoje você tem aí basicamente um processo de migração do que a gente tinha no passado de desenvolvimento de moléculas sintéticas para um maior investimento na parte de biotecnologia. Né? Então, olhando para o futuro, a gente tem que pensar exatamente em terapias avançadas e em moléculas biotecnológicas para esses atendimentos mais complicados. Sem tirar o olho também em moléculas pequenas, porque tem muitas doenças desassistidas que podem ser atendidas com moléculas pequenas ou com a realocação
de moléculas que hoje têm tratamento para algum tipo de indicação e que podem ser redirecionadas, reutilizadas para outros tipos de indicação. Então, definir novos usos para moléculas já existentes. Mas hoje, pensando em investimentos para desenvolvimento, você tem uma migração muito grande das indústrias farmacêuticas para a parte biotecnológica. E hoje você pensa muito mais em startups desenvolvendo o Open Innovation, que acabam depois sendo adquiridas pelas Big Pharmas. Próprio caso da Moderna com a Pfizer. Então hoje você tem um desenvolvimento mais ágil com startups, pensando em biotecnologia, e que depois as Big Pharmas acabam fazendo aquisição desses produtos que são gerados nessas startups. Então você tem uma mudança no mindset e na forma de desenvolver e de inovar os medicamentos, os produtos farmacêuticos. É sensacional. A gente tem outros convidados aqui, vamos colocá-los na tela, Daniel? Você Sim. que manda. Sim, queria aproveitar, né? Primeiramente, Cris, a gente está falando aqui da indústria farmacêutica, representada pelo Cristália e pelos demais convidados que separaram um pedacinho do tempo para deixar uma mensagem para a gente, e já agradeço de público a cada um. Queria agradecer também o presidente da Prati Donaduzzi, que esteve com a gente, deixou uma mensagem importante também. A Prati que é uma importante, lá do Paraná, Daniel, né? A Prati que é uma das grandes fabricantes de medicamentos, que está presente também em boa parte das drogarias, tem uma presença muito forte de share. Aqui em São Paulo a gente encontra muito medicamento da Prati quando a gente vai nos grandes grupos varejistas. Aproveitar então e ouvir a mensagem do presidente da Prati Donaduzzi. Olá, Cristiane. Olá, Daniel. Agradeço a oportunidade em participar do Painel Saúde 2023. A indústria farmacêutica brasileira passa por uma grande transformação. O Brasil é um dos maiores mercados farmacêuticos do mundo e com perspectiva de continuar crescendo a 2 dígitos nos próximos anos. Frente a este cenário, a Prati Donaduzzi tornou-se uma das maiores indústrias farmacêuticas do Brasil, impactando diariamente mais de 35 milhões de pacientes, produzindo mais de 13 bilhões de doses terapêuticas por ano. Com uma estratégia robusta para dobrar de tamanho a cada 5 anos, seguimos inovando em pesquisa, desenvolvimento e inovação, investindo 5% da nossa receita no desenvolvimento de medicamentos genéricos, medicamentos com inovação incremental, medicamentos com inovação radical, biotecnologia e desenvolvimento e produção de ingredientes farmacêuticos ativos. Em busca da inovação, firmamos parcerias estratégicas com universidades e centros de pesquisas nacionais e internacionais para desenvolvimento de produtos inovadores e biotecnológicos, inovando também em processos, com uma unidade fabril moderna e de alta performance, buscando eficiência operacional para tornar os nossos medicamentos ainda mais acessíveis a todos que necessitam. Inovação também em modelo de mercado, atendendo mais de 60 mil farmácias através de um time comercial exclusivo e distribuição própria, contando com 34 unidades de distribuição estrategicamente posicionadas em todos os estados da federação. Já são mais de 3 mil entregas todos os dias. Superando os desafios da pandemia, levando educação médica através de visitas médicas presenciais e plataformas digitais a mais de 32 mil médicos. Aproveito para parabenizar o Sindusfarma pelos seus 90 anos de história, sempre presente nos momentos decisivos e mais importantes da indústria farmacêutica no Brasil. Obrigado. Cris, queria aproveitar também para a gente ouvir a palavra do porta-voz da Axê. O Axê, de fato, é um dos maiores players no Brasil, uma das indústrias farmacêuticas com mais de 50 anos de vida, assim como o Cristália, que tem uma trajetória muito grande, muitos anos de serviço prestado, o Axê também. Então seria muito bacana poder mais uma vez ouvi-lo. O Axê esteve presente na última edição também. Sim, né? eu ia falar isso. Estivemos juntos na última edição também. Então vamos ouvir o porta-voz do Axê.
Olá, Cristiane. Olá, Daniel. Gostaria de agradecer o convite em participar do Painel Saúde 2023 para falarmos um pouco sobre as iniciativas de inovação do Axê. Dizer que o tema de inovação é um tema bastante estratégico para a nossa companhia, é um tema que está no top line do nosso planejamento estratégico e que é um dos grandes motores de crescimento e sustentabilidade do nosso negócio. Falando de inovação em produto, contamos com um pipeline bastante robusto, com cerca de 210 projetos, sempre olhando curto, médio e longo prazos de lançamento. Contamos com plataformas de inovação radical, ou seja, design e síntese de novas moléculas. Contamos também com inovação incremental, ou seja, aplicação de tecnologia farmacêutica em moléculas existentes na intenção de criar novos produtos, sempre colocando o nosso cliente no centro e endereçando a solução das suas necessidades não atendidas. Necessidades estas dos prescritores dos nossos produtos, dos clientes e pacientes que fazem uso dos nossos produtos. A inovação não está só em produto. Recentemente lançamos um programa de inovação aberta do Axê que visa capturar iniciativas de startups para endereçar pontos como ESG, para endereçar pontos como automação, para endereçar também as questões de receituário, ou seja, como aumentar o acesso a medicamentos do Axê na população brasileira. Dentro da área produtiva também temos muita inovação. Estamos em processo de construção de uma nova fábrica em Pernambuco, já na sua fase 2, com aquisição e instalação de equipamentos em estado da arte que visam principalmente a automação dos processos, aumento de produtividade e aumento da capacidade produtiva. Por fim, gostaria de dizer aqui a nosso compromisso, não só com o lançamento de nossos produtos, o compromisso do Axê com inovação em toda a sua cadeia, em todos os seus departamentos, em todas as suas áreas. E também fazer uma saudação aos 90 anos de fundação do Sintus Pharma, a instituição essa que sempre fomentou a inovação na indústria nacional e que sempre foi um grande parceiro dentro do tema de inovação. E era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje e para falar. Espero ter colaborado com o Painel Saúde 2023 e até a próxima, pessoal, e novamente muito obrigado pelo convite em participar aqui deste fórum. Cris, aproveitar também e a oportunidade da Biolab, um laboratório genuinamente brasileiro, que tem destaque em diversas especialidades, cardiologia inclusive, aproveitar a palavra do porta-voz da Biolab, que fez questão de deixar uma mensagem para a gente. Olá, Cristiane. Olá, Daniel. Quero agradecer em nome da Biolab pela oportunidade que vocês estão dando de nós participarmos desse painel Saúde 2023. Eu queria dizer que dentro dessa visão de saúde, de crescimento, desenvolvimento do país, a inovação tem um papel primordial. Sem ela, nós nunca atingiremos aquilo que procuramos, que é ter uma indústria forte, pujante e que atenda às necessidades, tanto médica quanto dos pacientes. Isso para nós é fundamental. Já dizia bem antes que eu, alguém que a raiz de todos os males é a ignorância, é o desconhecimento. Então, mais um motivo para que nós tenhamos foco na inovação. É fundamental. Sem ela, realmente, nós estaríamos fadados como indústria ou como países à segunda categoria ou terceira categoria. Queria aproveitar também para cumprimentar o Sintus Pharma através de sua diretoria e sua equipe por esse trabalho brilhante. Aproveitar também, Cristiane, a gente teve a palavra... O pessoal da Pfizer, mais uma vez, participaram com a gente na edição passada, você lembra, né? Lembro, lógico. Então a gente tem aqui novamente a Pfizer conosco, emblemática indústria farmacêutica, com presença mundial, cresceu demais durante a pandemia, foi aguerrida também, teve uma posição no combate através das vacinas muito importante. 120 milhões de brasileiros, praticamente metade de todos os brasileiros, acabaram tendo a vacina da Pfizer em seus organismos, ajudando a imunizar. Então, uma mensagem aqui do pessoal da diretoria da Pfizer para a gente.
Vamos ouvir a Pfizer. Olá, Cristiane. Olá, Daniel. Gostaria primeiramente de me apresentar. Eu sou a Priscila Lorenzo, diretora de experiência do cliente aqui na Pfizer. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje junto de vocês no painel Saúde. Desde o ano de 2019, a Pfizer vem passando por um processo de transformação. Nós temos utilizado muito metodologias ágeis. O que aconteceu durante a pandemia é que isso foi acelerado para esse momento interno que nós estávamos passando. A consequência disso a gente pôde ver de uma maneira muito clara no desenvolvimento da vacina, onde processos que antigamente eram realizados em cadeia, uma após a outra, na necessidade urgente que existia, esses processos ocorreram em paralelo. Isso trouxe para a gente um exemplo muito claro da importância e relevância de modificar a forma com que nós trabalhamos. Além disso, abriu a possibilidade e nos mostrou o ganho que existe quando nós colaboramos com outras empresas do ecossistema da saúde, sejam eles hospitais, startups, universidades, laboratórios, mas claro, né, e que todo mundo conhece, a parceria da Pfizer junto à BioNTech para o desenvolvimento da vacina. E tudo isso só pôde nos mostrar a vantagem competitiva que nós temos no momento em que a gente trabalha em parceria, em conjunto, para atender não só as necessidades não atendidas hoje para os médicos, mas principalmente para os pacientes. Queria aproveitar a oportunidade para reconhecer a Sindusfarma e o excelente trabalho que vem realizando nesses 90 anos para todo o ecossistema da saúde, aqui hoje representado pelo Mussolini, um grande homem que tem trazido grande impacto para toda a nossa sociedade. Mais em especial ao Dr. Nelson Mussolini, que preside o Sindusfarma. Sindusfarma, Cristiane, Daniel, Rogério conhece bem, inclusive, né? A Cristália faz parte. O Sindusfarma é, de fato, uma instituição importantíssima na preservação dessa categoria que é a indústria farmacêutica, que tanto é importante na promoção de saúde. Sem indústria farmacêutica, nós não temos efetivamente políticas de saúde pública implementadas, porque a gente precisa do medicamento, a gente precisa que esse medicamento ele esteja efetivamente dispensado e que os pacientes tenham acesso. Então são palavras-chave e o Sindusfarma, ao militar pela categoria, milita pelos brasileiros para que eles tenham acesso, para que eles possam receber essa medicação. Então queria aproveitar e chamar então a palavra do Dr. Nelson Mussolini, representando então, através do Sindusfarma, as indústrias farmacêuticas brasileiras. Acho que ninguém tem dúvida que o momento que nós passamos da pandemia foi um dos piores momentos da humanidade nos últimos muitos anos. Tá? Acho que desde a gripe espanhola, que a maioria de nós não estávamos aqui para saber como é que foi, só pela história, a gente não tinha passado por uma catástrofe tão grande. Nem as guerras, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, foram uma catástrofe tão grande quanto a pandemia. A pandemia parou o mundo inteiro, isso foi um fato. Tá? Mas ela trouxe algumas lições, e nós temos a obrigação de entender e de aprender com essas lições que a pandemia nos trouxe. O começo da pandemia foi um caos, a gente não tinha máscara, a gente não tinha respirador, a gente não tinha produtos farmacêuticos para usar nessa guerra, que foi uma verdadeira guerra, ou seja, nós tínhamos soldados, mas nós não tínhamos munição para dar para esses soldados. Acho que todos lembram dos problemas de falta de produtos para fazer intubação nas pessoas. Isso foi uma lástima, e demonstrou como a globalização, que é muito boa numa série de aspectos, pode trazer seus grandes problemas. Hoje a indústria farmacêutica depende efetivamente daquilo que acontece na Índia e na China. Fechou a Índia e a China, nós tivemos problemas aqui no Brasil, não só no Brasil, nós tivemos problema em todos os outros países do mundo. Nós tivemos gente morrendo na Itália por falta de assistência
farmacêutica. Nós tivemos gente morrendo nos Estados Unidos por falta de assistência farmacêutica. Tivemos gente morrendo aqui por falta de assistência farmacêutica. Então nós temos que repensar. Algumas coisas nós temos que aprender. Né? Então, na indústria farmacêutica, aqui no Brasil, o que aconteceu? Nós tivemos casos extremamente emblemáticos. Empresas que faziam produtos para intubação, que são os anestésicos necessários para intubação. Essas empresas, elas conseguiram, num curto espaço de tempo, aumentar sua produção. Algumas triplicaram, outras quintuplicaram a sua produção em alguns poucos meses. E com isso precisou do quê? Da ajuda da Anvisa. E a Anvisa foi extremamente ágil. A Anvisa, que no passado demorava para certificar uma fábrica 2, 3 anos, passou a certificar uma fábrica em 2, 3 semanas. Ou seja, trouxe uma lição que dá para fazer a coisa mais ágil, que dá para desburocratizar um pouco a nossa regulação sem perder o foco da segurança e da qualidade, que é muito importante. Nós não podemos nunca na indústria farmacêutica abrir mão da qualidade e da segurança dos produtos que nós fazemos. Então, com essa evolução que nós tivemos na indústria, com o apoio da Anvisa, mostrou que dá para fazer mais, melhor e a custos melhores também. Isto é muito importante, porque a partir do momento que você aumenta a concorrência, você reduz custos. Tá? Eu tenho debatido, nós temos debatido muito, né, dentro da indústria, com outras entidades, a questão do custo de saúde. Tá? Saúde é cara e a tendência é ficar cada vez mais cara. Qual é a nossa obrigação? Não é falar que a saúde está barata ou que a saúde será barata. Não, ela não será. Mas nós temos que maximizar os investimentos que a gente faz na área de saúde. Isso é extremamente importante. A pandemia mostrou que isso era possível. Outra questão extremamente importante, que ficou caracterizada, ficou mostrado na pandemia que funciona, é a questão da pesquisa clínica. Tá? Nós aprovamos pesquisa clínica no Brasil em dias. Né? Aqui no Brasil, antes da pandemia, e já estamos voltando a ter essas falhas agora, nós precisamos de meses e vários meses para aprovar uma pesquisa clínica. Quando nós aprovamos lá atrás pesquisa clínica de diversos produtos, pesquisa clínica nas vacinas, em dias, certamente a segurança do indivíduo da pesquisa, do paciente, não foi deixada de lado. Muito pelo contrário, a ética em pesquisa foi aplicada integralmente. Então nós temos que ter esta consciência. Se deu para fazer lá, por que não vai dar para fazer agora? Por que a gente não pode continuar neste ritmo de aprovação de pesquisas clínicas, por exemplo? Nós não podemos, o Brasil perde anualmente milhões de dólares por atraso na aprovação das suas pesquisas clínicas. Quer atraso que tenha dentro da Anvisa, quer atraso que tenha dentro do CEPS, CONEPS, a gente perde isso. Tá? Países no mundo normalmente aprovam uma pesquisa clínica, Estados Unidos, França, Argentina, nossos irmãos aqui da Argentina, aqui de baixo, eles aprovam uma pesquisa clínica em tempos de 30 a 60 dias. No Brasil, às vezes nós precisamos até 1 ano. Né? Será que na França se dá mais cuidado ao indivíduo da pesquisa do que no Brasil? Eu não quero acreditar nisso. Né? É uma questão mais burocrática. A gente precisa ser mais ágil. Porque como funciona uma pesquisa clínica do ponto de vista global? Né? Se abre uma pesquisa clínica multicêntrica, então vários países do mundo participam com um número determinado de pacientes. Esse número de pacientes, vamos dizer que serão 5.000 pacientes para fazer uma pesquisa clínica numa nova tecnologia. A partir do momento em que os países vão aprovando nos seus comitês de ética a pesquisa clínica, tá, os países vão colocando pessoas dentro desse estudo. Na hora que chega em 5.000, o estudo fecha. Né? E, normalmente, o Brasil ainda está discutindo alguns pontos do protocolo de pesquisa clínica. Então, nós precisamos ser ágeis. Mostramos que é possível. Tá? Então, a lição da pandemia veio. É possível mexer na questão de pesquisa clínica. É possível mexer na questão de aprovação de nossas fábricas. É possível mexer na questão, e isto foi extremamente importante, de IFAs,
de poder trocar o seu produtor de IFA de uma forma mais ágil, tá? Isso que era muito difícil no Brasil antes da pandemia. Então, nós temos, sem dúvida nenhuma, no nosso país, uma tradição burocrática que ela é nefasta. Nós precisamos quebrar essa tradição burocrática, nós precisamos ser mais ágeis, nós precisamos focar mais no indivíduo, no interesse do indivíduo e não no interesse de uma burocracia. Isso é extremamente importante. E a gente aprendeu também na pandemia a importância que nós temos de ter agências regulatórias, né, como agências de Estado e não de governo. Eu tenho defendido muito que saúde tem que ser vista no nosso país como um problema de Estado, não um problema de governo. O governo vem, troca, muda. Às vezes, dentro de um próprio governo, a filosofia de um próprio, em 4 anos de governo, a filosofia do Ministério da Saúde muda, e isso traz problemas muito grandes para o nosso país. Imagine nós todos, se nós não tivéssemos uma agência como a Anvisa, independente no momento da pandemia, em que, contra uma política de governo, e ali era uma política de governo, anti-vacina, a Anvisa se submetesse à vontade do governo de não aprovar vacinas. Quais os problemas que nós teríamos na nossa população? Até hoje nós estaríamos tendo uma pandemia aqui dentro do nosso país. Então nós precisamos ter uma visão muito clara que a agência de saúde tem que ser independente. Nós não vamos fazer saúde com programas governamentais. Nós vamos fazer saúde no nosso país com programas de Estado. Tá? O Estado brasileiro tem que focar nisso. Nós temos 3 excelentes exemplos de programas de Estado que funcionaram no nosso país. Perpassaram vários governos. Um é o programa da AIDS. Né? Ele começou lá em 1998, e veio, e é um exemplo no mundo que o programa de AIDS funciona no nosso país. O segundo programa, que é um programa que é mais antigo ainda, que é o PNI, o nosso programa de imunização, o Programa Nacional de Imunização. Esse programa é sensacional, tá? Mostrou outros países do mundo durante a pandemia não tinham estrutura para vacinar as pessoas. Nós aqui no Brasil tínhamos a estrutura para vacinar a pessoa. Programa que sofreu ataques violentos e vem sofrendo ataques violentos com os negacionistas em relação às vacinas, mas tem demonstrado a sua importância por ser um programa de Estado, perpassou vontades governamentais. E nós temos o programa da farmácia popular, que está aí, ajuda o acesso da população. Também um programa que começou em 2000, 2003 e tem evoluído e tem aumentado. Tem problemas? Óbvio que tem problemas. Precisa de ajuste? Precisa de ajuste. Mas esses são programas de Estado. Programas de Estado funcionam, programas de governo não funcionam na área de saúde. Diferente de outras áreas, tá? Saúde e educação precisam de programas de Estado e não podem ter como foco os programas de governo. Tá? Eu tenho uma alegria muito grande de estar nesse momento dentro do Sinusfarma, o momento que a gente completou 90 anos, no último dia 26 de abril. Né? Então, realmente a gente se sente orgulhoso por fazer parte desse time. E mais orgulhoso quando a gente recebe, tá, as mensagens que a gente tem recebido, tá, parabenizando a atuação dessa entidade. A entidade não é feita por uma pessoa, a entidade é feita por um time. E nós temos um time de excelência dentro do Sinusfarma. Eu costumo dizer que uma orquestra afinada consegue tocar música com um mau maestro. Um bom maestro, um excelente maestro numa orquestra desafinada não toca música nenhuma. E graças a Deus nós temos aqui dentro do Sinusfarma, tá, uma orquestra extremamente afinada. Então eu quero agradecer o apoio que eu tenho recebido de todas as entidades, de todos os nossos associados e o apoio que vem, tá, desse grupo que está aqui. Muito obrigado. Bom, esse foi então o nosso segundo painel saúde, um prazer gigantesco de verdade estar aqui com vocês. Eu confesso que eu sou uma apaixonada por esse tema saúde
e também uma grande entusiasta da tecnologia. Portanto, quando a gente junta esses dois temas, saúde, tecnologia, inovação, todo esse legado que nós podemos dizer que a pandemia nos deixou, foi muito bom mesmo ouvi-los. Muito obrigada, Daniel, muito obrigada, Rogério, e muito obrigada, Daniel Romagnolo também. Sempre um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso. Eu, em nome do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, dos 4.000 alunos da área da saúde que anseiam por esse momento, queria te agradecer demais, Cristiane, por mais uma vez estar aqui com a gente, ajudando a educar populações nesse ambiente da saúde, com o teu dom de comunicação, com o teu conhecimento, com o teu carisma. E a Cristiane faz um trabalho muito bacana, inclusive junto às indústrias farmacêuticas e as demais organizações de saúde, treinando equipes, enfim, capacitando. Não é um trabalho conhecido do grande público, mas as indústrias com certeza têm cada vez mais procurado o teu talento para brilhantar suas equipes, e parabéns também por essa outra faceta, você que está nesse momento agora brilhante para muitas e muitas oportunidades como nós que temos a oportunidade de estar aqui com você. Então, muito obrigado a você, muito obrigado ao Daniel e também muito obrigado ao Rogério. Eu que agradeço muitíssimo e, claro, obrigada a você que nos acompanhou aqui. Tenho certeza que você gostou muito dessa conversa. Ela trouxe muitos insights, foi muito frutífera para todos nós e para você também. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada.